Aleluia. Quem ama a presença de Jesus? Sabe, meus amigos, eu decidi nesses dias resgatar uma pregação que eu escrevi, ela tem uns 3, 4 anos. E nas últimas semanas eu e minha família nós temos sido levados a como nunca estudar sobre o fim de todas as coisas. Quando a gente começou cantando Maranata, essa música ela, por mais que ela seja uma música de celebração, e eu amo que nós precisamos cantar sobre a volta de Jesus com alegria, porque para muitos esse dia vai ser de muita tristeza, mas para muitos esse vai ser o dia mais alegre da vida. Obrigado, meu amigo. E há 2 anos e meio, eu e minha esposa, nós tivemos nosso primeiro filho. Se chama Levi. É a coisa mais fofa que existe. Gente, é muito bom ser pai. Quem é pai e mãe aqui? Que ainda não é, vai chegar em nome de Jesus. Se vocês estão tentando há muito tempo, se existe esterilidade, eu profetizo em nome de Jesus, filhos hoje aqui, filhos. Ventre frutífero em nome de Jesus. E quando meu filho tinha mais ou menos 6 meses de idade, eu segurei ele no colo e eu comecei a falar: Jesus, como eu queria que o meu filho visse a sua volta. Sabe, meus amigos, às vezes a gente fala sobre a volta de Jesus como se fosse um dia que a gente não vai viver, ou que a gente não vai ver, está muito longe de acontecer. Mas os sinais, eles estão acontecendo, eles estão rolando, e deixa eu te dizer, sabe quando Jesus vai voltar? Quando nós, a noiva, nos unirmos com a canção que já canta o Espírito, que é Vem. Eu realmente acredito que quando a igreja desesperada não parar de cantar Vem, vai ser irresistível para ele não vir. E eu comecei a cantar Maranata, hora vem, e falar: Senhor Jesus, que o Levi seja da geração que vai ver a sua volta. Só que eu acredito, meus amigos, que a gente precisa falar um pouco, pregar um pouco e cantar um pouco mais sobre a volta dele. Às vezes a gente está falando sobre tantas coisas que são importantes, mas de verdade, o fim de todas as coisas, se a gente não estudar sobre isso, se a gente não souber sobre isso, muitos serão enganados. E quando a Bíblia diz que muitos, eu acredito que são muitos. Nós precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Eu vim para cá ouvindo um álbum que me marcou muito. Eu não sei quem aqui, eu sei que muitas pessoas conhecem o álbum Som do Secreto, Som do Reino, certo? Mas tem um álbum específico que é o Som do Secreto Dia. Alguém já ouviu que a capa é uma casinha? Esse álbum a gente nem divulgou muito, nem fizemos propaganda, porque ele é um álbum extremamente profético. E o que aconteceu foi que no primeiro dia nós estávamos ali juntos, e no segundo dia a gente se reuniu para continuar a adoração, mas a gente nem ia gravar. E de repente, nesse segundo dia, a gente começou a adorar, e a adoração durou 4 horas. E eu nunca vou esquecer que mais ou menos na metade eu ouvi um clamor tão grande para que Jesus voltasse. Cara, era literalmente 30 pessoas no chão chorando: volta Jesus, volta Jesus. E foi gravada uma canção chamada Canção Profética, que é uma canção que o Brunão começou a cantar: olha, mas quem vem lá saltando sobre os montes. Eu nunca vou esquecer como os nossos corações foram marcados ali com uma oração sincera e desesperada pela volta de Jesus. E eu quero começar hoje à noite perguntando: você já orou pela volta de Jesus? Você já orou falando: Jesus, eu preciso que o Senhor volte? Um coração apaixonado pela volta de Jesus, um coração apaixonado pela presença de Jesus, ele não faz contas. Lógico que eu quero que o mundo inteiro prove o açaí que existe aqui antes de Jesus voltar.
Mas a volta de Jesus vai ser melhor do que essa aí. A volta de Jesus vai ser melhor do que o seu casamento, cara. Porque vai ser o grande casamento. A volta de Jesus vai ser melhor do que você se formar na faculdade. Ah não, mas eu preciso me formar antes, eu quero trabalhar antes de Jesus voltar. A volta de Jesus é o acontecimento mais incrível do universo. Porque Ele vai realinhar todas as coisas. E é muito interessante porque existem visões teológicas sobre a volta de Jesus. E eu tenho uma na qual eu acredito, mas eu não estou aqui para falar de doutrina com vocês, porque vocês têm um pastor incrível que fala sobre isso. Mas eu queria dar uma pincelada nas opções que nós temos do fim de todas as coisas. Existe uma linha, que é a linha triunfalista, que acredita que tudo vai melhorar, melhorar, melhorar. A igreja vai crescer, 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 crescer. Milagres, milagres, milagres vão acontecer. E nada vai vir contra a igreja. E aí de repente a gente vai viver o milênio. O milênio é um período de 1000 anos, onde nós vamos governar com Cristo. Quando a gente cantou seu reino será justo, inabalável e sem fim, nós estamos falando sobre esse período. E essa linha acredita que nós já estamos vivendo o milênio, e que as coisas só vão melhorar, melhorar e melhorar até a volta de Jesus, que vai sarar tudo e vai fazer tudo novo. Mas eu preciso dizer que o Covid foi uma grande resposta à linha triunfalista. Porque se tudo vai melhorar, 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 o que está acontecendo com a igreja? Tem uma outra linha que diz que tudo vai piorar, 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 piorar. A igreja vai ser perseguida, a gente vai ser calado, vai haver martírios, pessoas vão morrer pela pregação do evangelho, isso já está acontecendo. E o mundo vai se tornar algo extremamente escuro. Agora, qual que é o problema dessas duas ideias? O problema da ideia triunfalista é que o Covid veio, e aí? Como explicar? E qual que é o problema de crer apenas que tudo vai piorar? Ah, mas tudo vai piorar, então eu vou deixar a terra queimar, né? Vou deixar tudo acabar, não vou orar pela minha cidade, não vou evangelizar. Agora deixa eu te dizer algo, que existe um equilíbrio nisso. A palavra de Deus diz que o joio vai crescer com o trigo. Ou seja, no mesmo nível que as trevas vão aumentar, a luz vai aumentar. No mesmo nível que a igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser ainda mais gloriosa, porque a perseguição sempre ajudou a igreja. No mesmo nível que os padrões morais vão cada vez mais por água abaixo, a igreja vai ver ainda mais milagres. E isso precisa gerar em nós algo que eu gosto de dizer que é o ministério que tem que acabar em todas as igrejas. Sabe qual que é o ministério que tem que acabar em todas as igrejas? O ministério da intercessão. André, como assim? Porque todo crente deveria ser um intercessor. A gente terceiriza a oração pela nossa cidade. Meus amigos, de verdade, eu vim aqui muito definido e focado no que Jesus queria fazer. E eu acredito que Ele quer transformar essa cidade para sempre. Uma vez eu estive aqui com o pastor Maxwell lá da Lagoinha, ele estava me falando, cara, é impressionante, parece que os negócios aqui não prosperam, parece que as coisas não andam, parece que tudo dá errado, e existe um espírito de pobreza nesse lugar, mas deixa eu te dizer, a igreja é a resposta para quebrar isso de uma vez por todas. E nós vamos ver, eu vou ver essa transformação nessa cidade. Agora o que isso tem a ver com intercessão? Vamos lá, Lucas 21 diz que, não precisa abrir que eu vou citar um monte de versículo, depois a gente vai ler um, tá? Diz que não fará Deus justiça a seus eleitos que clamam dia e noite. Eu e minha esposa, a gente passou 5 meses numa sala de oração lá em Kansas City, nos Estados Unidos, o IHOP, alguém já ouviu falar do IHOP? E a gente ficou 5 meses ali, literalmente grudados, enraizados na sala de oração. E bem grande ali está atrás deles: não fará Deus justiça a seus eleitos que clamam dia e noite. Vocês querem ver justiça em Belém? Vocês querem ver justiça no Pará? Dá a resposta: clamem dia e noite. E esse versículo não está falando, não fará Deus justiça a seus intercessores que clamam dia e noite. Não, aos seus santos, aos seus filhos.
Ou seja, todos nós fomos chamados para interceder pela nossa cidade. Todos nós fomos chamados para orar pelas nossas autoridades. Todos nós fomos chamados para orar pela igreja da cidade. Por isso que eu digo que o ministério de intercessão tem que acabar. Na verdade, ele tem que se tornar o ministério da igreja inteira. Só que olha que interessante. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a interceder, e o que é intercessão? Intercessão é você se colocar na brecha. É você pedir por algo que não é seu. Muitas vezes a gente já se acostumou com uma oração que é: Senhor, eu quero um carro. E beleza, não é errado pedir essas coisas. Mas quando você pede por uma cidade. Meus amigos, os maiores avivamentos começaram com uma oração: me dá essa cidade, senão eu morro. Avivalistas oraram isso. Oraram: Senhor, me coloque em chamas para que eu possa pegar fogo na frente das pessoas e enquanto eles me vêm queimar. Eu estou falando sobre a gente realmente queimar por essa cidade, para a gente realmente derramar lágrimas por essa cidade. Lá em Apocalipse também diz que existe um anjo que segura uma harpa e uma taça diante do trono, que são as orações e intercessões dos santos. Amigo, o que harpa significa na Bíblia? Vamos lá, alguém? Adoração, música. E taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Vamos lá, vamos se colocar dentro desse cenário que João viu e está descrevendo para a gente. Ele viu anjos que seguram harpa e taça. Toda oração que você faz, ela sobe ao céu. Toda adoração que nós fazemos, ela sobe ao céu. Por isso que eu digo que Deus, ele não escuta a adoração, ele cheira. A adoração sempre foi tratada na Bíblia como um perfume, como um incenso. Enquanto as intercessões também estão sendo colocadas em Apocalipse como um incenso. Ou seja, o que nós cantamos aqui hoje, o que nós oramos aqui hoje, quando nós cantamos Faz Chover, oramos por Belém, nós fizemos subir até o trono um incenso que foi apresentado diante do Santo, diante do Santo de Israel. Vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo? E eu sempre costumo dizer que a adoração profética é simplesmente cantar Jesus. Apocalipse também diz que o espírito de profecia é o testemunho do André Aquino, é isso? O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Não existe nada mais profético, não existe nada mais poderoso que destrona potestades dos ares, não existe nada mais poderoso que pode mudar uma atmosfera de uma cidade do que o nome de Jesus. Agora, eu amo esse conceito de cidade. Uma vez eu ouvi um grande homem de Deus falando que Deus, ele ama descer e conhecer construções. Diz que quando a Torre de Babel estava sendo construída, Deus desceu para olhar o que os homens estavam fazendo. Agora, se Deus desceu para ver o que homens ímpios estavam fazendo, imagina se nós nos uníssemos como igreja de Belém e construíssemos algo tão incrível, que Deus ia descer de sua habitação para ver o que nós estamos fazendo. E não só ver o que estamos fazendo, mas abençoar o que nós estamos fazendo. De verdade, meus amigos, não existem denominações no céu. Eu era extremamente tradicional, batistaço. A minha igreja era tão batista que não podia ter banda na igreja que eu vim. E uma vez eu fui para o maestro que conduzia o coral. Eu falei: maestro, puxa, deixa ter banda uma vez no mês. Ele: não, André, porque banda não é bíblica. Eu: eita, como assim? Ele: quando Jesus foi anunciado foi para um coral de anjos, não para uma banda.
Texto fora do contexto gera pretexto, né? Mas amém. E sabe, é muito interessante porque o que eu aprendi estando lá, e de verdade, não existem nada que nos separe diante da cruz de Cristo que nos uniu. E sabe qual que é o problema quando a gente não quer caminhar junto com outras denominações por doutrina? A gente está falando que a doutrina é maior do que a cruz. Porque a cruz nos fez um. Nós fomos feitos um só povo, uma só carne. A cruz nos uniu. E quando eu digo que, mas ele não crê em falar em língua, eu creio, então não posso andar com ele. Então falar em língua é maior que a cruz? Não, mas ele crê, ele é pré-milenista, eu sou milenista, e não posso andar com ele. Ele é calvinista, eu sou arminiano, não posso andar com ele. Então, doutrina de soterologia é mais importante do que a cruz? Porque a cruz nos fez um. Jesus orou que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. E eu realmente acredito que quando a gente começar a ver igrejas caminhando juntas em favor de uma cidade, com o clamor por uma cidade, com uma intercessão e adoração por uma cidade, nós vamos ver cidades transformadas. É impossível isso não acontecer. Agora, o que movimenta uma transformação de uma cidade? Certa vez Jesus chegou na sua cidade de origem, Nazaré, e a palavra de Deus, deixa eu te perguntar antes, Jesus tinha toda autoridade, galera? Não é verdade? Ele era filho de Deus, né? Tinha alguma coisa que Jesus podia pedir e não acontecer? Não. Ele tinha toda a autoridade. Nós cantamos: o Pai o exaltou, o seu nome colocou acima de todo o poder, todo nome. Não existe nada que Jesus, o Filho de Deus, peça e o Pai não faça, porque Jesus consegue pedir 100% em sintonia com o coração do Pai através do Espírito. Agora diz a palavra de Deus que ele chegou nessa cidade e poucas pessoas foram curadas, porque ali era um ambiente de pouca fé. Meus amigos, existe alguma doença que Jesus não pode curar? Não. Só que naquela cidade, poucas pessoas foram curadas. Por quê? Porque ali não havia fé. Existe fé em Belém? Existe fé aqui hoje? E meus amigos, não estou falando de fé, aquela fé que a gente fala glória a Deus, aleluia. Eu estou falando de uma fé que consegue já enxergar o que é fé. É a gente já conseguir ver com os nossos olhos espirituais o que nossos olhos naturais ainda não viram. É a materialização das coisas que nós ainda não vivemos. Vocês conseguem enxergar pelos olhos da fé essa cidade renovada? Aqueles negócios que eu falei, que um monte de gente concordou comigo que essa cidade não vai para frente. Você consegue ver essa cidade indo para frente? André, mas é muito difícil unir as igrejas daqui, porque uma igreja não concorda com a outra, mas você consegue pelos olhos da fé enxergar a igreja de Belém caminhando juntas? Seja uma semana por ano. Eu lembro que quando eu fiz intercâmbio, eu fui para um país, e quando eu cheguei nesse país, eu comecei a ver que em todas as igrejas não tinha mais nome, estava escrito Jesus, tudo a ver com a vida. E aí eu via Jesus, tudo a ver com a vida, Jesus, tudo a ver com a vida, Jesus, tudo a ver com a vida. Eu cheguei na Hilson, estava escrito Jesus, tudo a ver com a vida. Eu falei, caramba, que denominação grande essa Jesus, tudo a ver com a vida, né? Aí meu amigo, a gente está numa campanha. Por um mês, nenhuma igreja vai ter nome na Austrália. Vai ser só Jesus, tem tudo a ver com a vida. E a gente está fazendo campeonato de skate, campeonato de surf, um monte de evangelismo, unindo todas as igrejas nas praias, nas praças, nas ruas. E eu falei, uau. Então eu falei de aspectos espirituais até agora. Intercessão e adoração, amém? Mas eu preciso falar de um terceiro ponto, que é um ponto prático. Que é um ponto agora que o céu está esperando com que a gente faça. Porque lembra daquelas duas visões que eu falei para vocês? Uma visão que tudo vai piorar, uma visão que tudo vai melhorar, não é verdade? Agora,
Existe uma visão, essa visão que eu falei, que tudo vai melhorar e tudo vai piorar, ela nos ajuda a fazer uma coisa. Ela nos ajuda a não querer escapar da terra, mas querer sarar a terra. Existe um conceito, na verdade a palavra apóstolo, ela é uma palavra de origem greco-romana. A palavra apóstolo não estava na cultura judaica. Quando Jesus trouxe essa palavra, todo mundo não entendia, porque isso não era da cultura dos judeus. Qual que era a função de um apóstolo no Império Romano? A mesma função de João Batista: endireitar os caminhos e tirar as montanhas, tornando tudo em planície. Ou seja, qual que era a função do apóstolo? Era preparar o caminho para o rei. O apóstolo, quando Roma conquistava uma cidade, o imperador mandava um apóstolo para essa cidade, antes do rei visitar essa cidade. O que esse apóstolo fazia? Ele sabotava a cultura. Apóstolo significa sabotador de cultura. E de repente ele chega nessa cidade, e se todo mundo vira para a direita, ele fala: não, cara, agora a gente vai virar para a esquerda, porque nós somos cidadãos romanos. Se todo mundo se veste de calça, ele fala assim: não, agora todo mundo tem que vestir saia, porque é assim a cultura romana. E ele ia sabotando a cultura, endireitando a cultura. Para quê? Para que quando o imperador viesse, ele se sentisse em casa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós fomos chamados para ir transformando as nossas cidades, porque quando ele vier, ele vai fazer nova todas as coisas, mas eu já quero transformar a minha cidade para que quando ele vem, ele se sinta em casa. Sabe, as pessoas que acreditam que tudo vai melhorar, é como se fosse uma porcentagem vai crescendo. Então a gente está em 10% do reino de Deus, depois vão estar em 50%, depois 90%, depois em 100%. Aí Jesus volta. Só que o 100%, meus amigos, eu acredito que vai ser só no milênio com Jesus. Só Jesus consegue governar com toda retidão, honestidade, sem corrupção. Nenhum rei na terra vai conseguir fazer isso. Agora, se o 100% é com Jesus, não significa que eu posso fazer Belém chegar pelo menos em 89%. Agora, como que a gente faz isso? A gente precisa começar a pensar de maneiras práticas para a nossa cidade. Uma vez eu escutei de um pastor, o Bill Johnson, da igreja Bethel, lá nos Estados Unidos. Eu fui visitar eles lá. Eu nunca vou esquecer que eles tinham um teatro da cidade incrível. Cabem praticamente 4.000 pessoas, todo reformado, ar-condicionado top. As almofadinhas eram tops. Tudo era incrível nesse teatro. O som era incrível, a projeção era incrível. E aí eu estava com um amigo meu e eu falei para ele assim: cara, queria ter um teatro desse na minha cidade. Ixi, cara, você não tem noção como era isso aqui. Isso aqui era só mofo, era tudo destruído, nem som tinha esse teatro. O piso era todo zoado, todo quebrado. E agora um piso de madeira lindo. Falei: caramba, nossa, puxa, mas que bom, né, que o prefeito de vocês cuida das coisas e reforma as coisas, né? Lá no meu país tem muita coisa abandonada. Ele: não, cara, não foi o prefeito não, foi a igreja. Eu falei: como assim a igreja? Ele: foi a gente deu de presente para a cidade. Eu falei: ah, entendi, vocês reformaram para dar de presente para a cidade e agora vocês usam de graça, né? Ele: não, mano, a gente deu de presente para a cidade, a gente aluga toda vez que a gente usa. Eu falei: caramba, mano, que coisa diferente, eu nunca tinha visto nada parecido. Ele: cara, e tem algo ainda mais legal que a gente fez agora. Eu falei: o que aconteceu? As cadeias da Califórnia, elas estavam superlotadas e eles tiveram que libertar alguns presos. Só a cadeia lá superlotada, né, no Brasil, não? E eles tiveram que libertar alguns presos de menor delito, que roubou ou que tinha posse de droga. E nessa libertação eles libertaram mais de 4.000 presos.
e todos foram para a cidade mais perto da prisão. Qual que era a cidade mais perto? Reading, a cidade da igreja. Então imagina que do nada, 4.000 pessoas que eram presas invadiram a cidade. Mas amontoou mendigo, roubo, violência, num nível absurdo. O que aconteceu? Toda a verba que a polícia tinha para aquele ano se esgotou em 4 meses. E a polícia não tinha mais dinheiro. Por quê? Porque aumentou gasolina, aumentou comida, aumentou locomoção, aumentou uma série de coisas. E aí o que aconteceu? O pastor ficou sabendo disso, chamou a igreja para uma oferta, e eles pagaram todos os 8 meses restantes dos salários dos policiais e todos os custos que a polícia tinha que ter. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, a igreja, nós somos o método que Deus quer transformar a cidade. Jesus, ele não comissionou o prefeito de vocês, o governador de vocês, para sarar a terra, para cuidar do órfão, para cuidar da viúva. Sabe, muitas vezes a gente deposita esperança em governantes e eu acredito que nós temos sim que votar com muita sabedoria. Mas quem Jesus chamou para transformar essa cidade, esse país, não foi o Bolsonaro, não foi o governador de vocês. A autoridade de transformar essa cidade não está na mão do prefeito de vocês, está na mão da igreja de Cristo. Imagina que você está no último dia da sua vida, você tem poucos minutos, e você chama a sua família. Você diria a coisa mais importante que você poderia dizer, não é verdade? Você não ia falar, quem ganhou o Big Brother? Mas você ia falar a coisa mais importante que estava no seu coração ali naquela hora para se despedir. Jesus, nos seus últimos momentos, reuniu seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade, toda, portanto, vão. Preguem o evangelho, discipulem as nações, façam discípulos. Quando Jesus tinha a coisa mais importante para dizer, ele disse: foi-me dada autoridade, então vão. Vão por onde? Ah não, mas Deus chamou só missionários para ir para a África. Meus amigos, todos nós somos missionários. Todos nós. Tem muita gente que se apega no versículo quando Paulo fala, né, lá em Efésios, sobre os 5 ministérios. O ministério de evangelista. Ah não, mas isso aí é tarefa para o evangelista. Meu amigo, evangelista é aquele que capacita a igreja a evangelizar. Ou seja, você tem que evangelizar. Evangelista é aquele que treina a igreja para evangelizar. Então você tem que evangelizar. Deixa eu te dizer algo. Eu amo a sair daqui, mas eu preciso confessar um pecado. Me perdoa, gente. Eu coloco leite condensado. Nossa, gente, eu estou vendo o ar de reprovação. O incenso foi tudo embora aqui. Mas, gente, se eu tomar 5 litros de açaí com leite condensado, vocês acham que eu vou engordar? Aí eu vou falar para o pastor de vocês, falar: pastor, engordei 5 quilos em Belém nesses 3 dias. Você pode ir na academia no meu lugar? Gente, eu vou emagrecer. Então por que a gente fica esperando só o pastor de vocês pregar o evangelho? Não vai adiantar. Você precisa pregar o evangelho onde você está. Você estuda onde você estuda, porque Jesus quer te usar lá. Você trabalha onde você trabalha, porque Jesus quer te usar lá. Você mora onde você mora, porque Jesus quer te usar ali. A gente precisa parar de achar que o nosso trabalho é trazer as pessoas para o culto, para o seu pastor pregar para elas. O seu trabalho é converter elas antes delas virem para o culto, para que elas venham para o culto só adorar Jesus. Isso significa igreja, eclésia, os chamados para fora. Agora nós vamos transformar uma cidade. Como então? Cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, sabendo das necessidades da cidade. Qual que é a necessidade de Belém? Quantos órfãos tem em Belém?
Já parou para pensar nisso? Ah, mas Belém tem escola pública boa, gente? Tem? Não? Tem? Tem hospital bom? Se você chegar no hospital agora, você faz exame, cirurgia, tudo de boa, né? Não? Então o problema é o hospital. Deixa eu te dizer algo, galera. Quantas igrejas tem aqui em Belém? Umas 20? Umas 1000? Mais? 5.000? Vamos supor que tem 3.000, tá bom? Tá bom o número? 3.000 igrejas em Belém. Aqui nós temos quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, tô brincando, não vou contar tudo, tá, gente? A gente tem 3, 6, 9, 10, tem 15 fileiras, cada fileira com 6 pessoas. A gente tem 90 pessoas aqui, 90 pessoas aqui, pessoas lá em cima. Vamos supor que tem 300 pessoas aqui, ok? É um bom número, pastor? 300 pessoas. Vamos então, gente. Vamos supor que, vamos usar a calculadora aqui. Nós temos 300 pessoas na igreja. Nós temos 3.000 igrejas em Belém. Então nós estamos falando que nós temos 900.000 pessoas em igrejas aqui em Belém. Qual a população daqui? 1.400.000. É um número bom. Então a gente está falando que 900 pessoas. Se tem 1.400.000, vamos supor que metade daqui está em igreja, amém? Vamos botar 700.000 pessoas, ok? 700.000 pessoas em igrejas em Belém. Glória a Deus. Um número legal. Agora, galera, vamos lá, vamos ser muito prático. Se cada pessoa da igreja desse R$30, a gente está falando de 21 milhões de reais. Com 10 milhões você já constrói um hospital. Eu conheço pessoas que construíram um colégio da 4ª até o 3º colegial para 2.000 alunos com 6 milhões de reais. Eu estou falando de 21 milhões para você construir um hospital para a cidade. Ah, André, mas vai ser um hospital para a cidade e como assim? Como é que a gente vai explicar isso? Vocês vão dar de presente para a cidade. E, gente, eu estou falando de R$30 por pessoa que é crente nessa cidade. R$30. Vocês conseguem construir um hospital para essa cidade. Ah, tá, mas e aí? Como é que a gente vai fazer então? Então vocês vão pegar o custo desse hospital e vocês ainda vão dividir entre todas as igrejas daqui. O custo das enfermeiras, dos cirurgiões, dos médicos. Cada igreja vai ter uma cartelinha de R$3.000 para pagar por mês, para que esse hospital seja gratuito para Belém inteira. Galera, eu estou falando de maneira muito prática. Vocês viram que é possível. Agora a pergunta é, por que a igreja lá atrás construiu tantas escolas, tantas faculdades? E parece que hoje a gente está focado só em construir templo. E nada contra templo. É incrível ter uma estrutura dessa. Gente, eu adorei os guarda-chuvas no teto. Mas está na hora da gente começar a pensar na nossa cidade. E a gente só vai pensar na nossa cidade quando houver unidade. Porque para cada igreja conseguir levantar os seus tantos mil reais para construir um hospital, é necessário que todo mundo ande junto e converse sobre isso. Agora o que vai acontecer? Vamos supor que de repente essa igreja doou, junto com a igreja da Lagoinha, junto com Bola de Neve, junto com a Assembleia, junto com a Quadrangular, e vocês construíram um hospital para a cidade. Vai sair no jornal: igreja constrói de presente hospital para a cidade de Belém. Agora todo mundo tem acesso aos melhores medicamentos, aos melhores exames, aos melhores doutores. Agora o povo crente, meus amigos, é um povo que tem inveja gospel. Não é verdade? O que vai acontecer? Os professores vão ficar com inveja. A gente já tem uma escola boa, mas a gente podia construir uma escola para a cidade. E aí de repente sai outra matéria:
igreja constrói escola pública de qualidade, sendo que 50% dos alunos não pagam nada e os outros 50% ganham bolsa. Eles têm aula de inglês, ciências, palestrantes do Brasil vai falar nessas escolas, nessa escola. E a gente já tem uma segunda notícia sobre o que os crentes estão fazendo na cidade. Aí o que vai acontecer? Quem é que é engenheiro? Os engenheiros vão ficar com ciúmes. E eles vão falar: gente, tem muito buraco nessa cidade, nas ruas. Vamos deixar essa cidade bonita? Vamos chamar a galera para a gente reasfaltar a cidade inteira? Ou melhor, vamos fazer o seguinte: cada igreja reasfalta o seu quarteirão. Gente, isso é impossível de acontecer. Se cada igreja reasfaltasse o seu quarteirão, tanto de igreja que tem aqui, a gente teria a cidade inteira reasfaltada. E aí isso não vai parar de acontecer. Os arquitetos vão falar assim: eu também quero doar o meu trabalho. Eu vou fazer um plano de reconstruir os parques dessa cidade. Eu garanto para vocês que com tudo isso acontecendo, o Sírio não seria mais notícia para essa cidade. Porque o Sírio só é notícia para a cidade quando a igreja se cala. Agora, se vocês começassem a fazer isso, eu garanto para vocês que o Bial ia aparecer aqui e vocês iam estar no Fantástico. Como assim? Os crentes, que a gente achava que só vestia terno e ficava pedindo dízimo, agora estão construindo hospital para a cidade. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Onde eu consigo ver pelos olhos da fé onde vocês vão chegar? Então, quando a gente conseguir fazer isso, nós então teremos um clamor espiritual e uma ação terrena. E nessa noite você tem duas opções, meus amigos. Provérbios 11:11 diz que uma cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas a palavra dos perversos a destrói. Olha que incrível. Uma cidade prospera pelos benefícios dos justos. Quem aqui é justificado pelo sangue de Jesus? Você entende que a sua cidade prospera pelo seu benefício, pelo que você pode fazer por ela? Mas ela é destruída pela palavra dos ímpios. Ou seja, toda vez que você diz: meu prefeito não presta, governador não presta, presidente não presta, vereador não presta, essa cidade não presta, essa cidade só tem coisa ruim, essa cidade só parece isso, parece aquilo, nada dá certo nessa cidade, e você começa a lançar palavras de destruição e juízo sobre a sua cidade, em vez de entender que, em vez de parar de falar, na verdade, parando de falar, você teria que se tornar o benefício para essa cidade ser prosperada. Então eu queria convidar vocês a partir de hoje a mudar a sua língua, a abençoar essa cidade, abençoar os líderes dessa cidade, a realmente clamar, porque como eu falei, não fará Deus justiça a seus filhos que clamam dia e noite. Agora o que começa a acontecer, meus amigos? Como que eu enxergo, voltando para a adoração e intercessão, para a gente encerrar? João Batista anunciou Jesus com a seguinte mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino. E olha que interessante, para o judeu, a mentalidade do judeu é que o reino de Deus, ele é material, ele está aqui agora. Por isso que os judeus se ajuntam, por isso que eles moram no mesmo bairro, eles têm comunhão. Geralmente os judeus são as pessoas mais ricas de uma cidade, porque eles entendem que o reino de Deus, ele está aqui presente, ele é espiritual, mas ele também está aqui palpável, e eu com os meus recursos, com as minhas amizades, as minhas famílias, eu consigo abençoar o lugar que eu estou. Só que João Batista disse que o reino dos céus havia chegado porque Jesus veio.
E muitas vezes a gente fala, Pai Nosso, né? O Jesus próprio falou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Agora, o grande segredo está nessa palavra que Jesus usou. Existe um pequeno errinho de tradução aí. O venha no grego significa outra coisa. O venha que Jesus fala não é sobre algo que está longe para vir aqui perto. O venha que Jesus usa é sobre algo que está aqui, mas não foi tornado visível. A palavra que Jesus usa é: torne visível entre nós o seu reino. Evidencie o seu reino entre nós. Como que Jesus mostra o reino dele? Através de quem? Da igreja. Agora, por intermédio da igreja. A igreja é o sistema, o organismo de Deus para sarar a terra. Agora, se os céus estão abertos, se Jesus veio, Ele trouxe o reino de Deus aqui, por que a gente não vê então com o estralar de dedos Belém Sal? É porque eu gosto de usar essa analogia. Os céus estão abertos, o reino de Deus está aqui, mas a gente ainda não vê essa cidade transformada porque o reino ainda não foi mostrado. E 2, os céus estão abertos, mas talvez o tamanho do buraco da abertura do céu seja do tamanho de uma moeda. Gente, vou sujar um pouquinho a igreja, tá? Acabei de abrir o copo. O copo está aberto? Ih, mas está aberto. E agora? Vocês estão entendendo a diferença? O nosso propósito de adoração e intercessão é abrir o buraco que já está aberto. O buraco de céus abertos sobre Belém, talvez ele esteja do tamanhinho desse copo. Mas quando essa igreja começa a adorar, quando essa igreja começa a entrar no ambiente de intercessão, quando essa igreja começa a liberar o seu incenso, o seu perfume, de repente existe um buraco, um céu aberto aqui do tamanho dessa igreja, desse teto. Porque nós estamos numa conexão direta, nosso incenso está subindo. E aí isso acontece no Bola de Neve, isso acontece na Quadrangular. Mas deixa eu te dizer, e quando a igreja de Belém começa a orar e clamar intercessão 24/7, sem parar, dia e noite, de repente o buraco que foi aberto sobre essa igreja vai se conectar com uma igreja daqui de perto, com uma igreja ali que está adorando, e de repente existe um buraco sobre o centro de Belém, que vai se unir com outra igreja, e de repente existe um buraco já do tamanho de Belém, e essa cidade vai sendo transformada. Mas deixa eu te dizer agora, não para por aí, porque o propósito de Deus não é sarar Belém, é sarar a terra. Então esse buraco ele começa a aumentar, a presença de Deus começa a vir, ele vai se juntar com um buraco que já existe em Manaus e no Amazonas, porque existe um povo ali adorando e orando, e de repente esse buraco ele toma conta de todo o norte do Brasil. Mas existe um povo no meu estado que está adorando. Existe um povo no sul do Brasil que está orando, intercedendo. Existe uma casa de oração em Curitiba que funciona 24/7. E esse buraco vai sendo aberto, até que a gente tem um buraco do tamanho do Brasil. Mas tem crente clamando na Venezuela também, na Argentina, em Cuba, no Japão, nas Filipinas, nas Ilhas Fiji, na Escócia, na Inglaterra, na Romênia, na Suécia. E o clamor, a intercessão 24/7 não para. E aqui eu não estou falando só sobre vir num culto, eu estou falando sobre interceder para que Jesus transforme a nação, transforme a cidade. E de repente existe um clamor, e meus amigos, o buraco do Brasil vai se tornar o buraco da América do Sul, que vai se unir com o buraco da Europa, que vai se unir com o buraco da América do Norte, e de repente vai ser um buraco tão grande que a Nova Jerusalém vem por ele.
Eu realmente acredito que a nossa adoração e intercessão, elas trazem a volta de Jesus. Quando este evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho das igrejas batistas, não é o evangelho das igrejas pentecostais, não é o evangelho da Assembleia de Deus, é o evangelho do reino. Por quê? Porque Deus quer ver o reino dele visível em todas as cidades. Quando nós conseguirmos ver o reino, e aqui eu não estou falando de uma terra sarada, mas é ver o reino implementado em todos os lugares, então virá o fim. Ah, André, é legal tudo isso que você falou, mas onde eu me encaixo? Queria que vocês colocassem de pé agora. Nós vamos fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Hoje à noite eu quero te transformar no intercessor, agora mesmo aqui. E enquanto a gente ora, eu sinto que o Espírito Santo ele vai te dar grupos específicos. Talvez alguns de vocês vão começar a ver e chorar pelas crianças abandonadas nas ruas. Talvez alguns de vocês vão começar a clamar pelos estudiosos e intelectuais dessa cidade. Talvez alguns de vocês vão começar a clamar pelos jovens que vão nas baladas, nos bailes funks, e você vai começar a fazer evangelismo lá. Quando a gente começa a interceder, o Espírito Santo nos mostra aonde a gente tem que estar, com quem a gente tem que falar. Paulo, ele estava muito decidido a ir para Roma. Era o grande lugar que ele queria estar. E ele falou, eu vou para Roma, mas de repente ele teve um sonho, onde um homem pediu para ele passar na Grécia. O Espírito Santo mostrou isso para ele, o Espírito Santo vai começar a mostrar para você alguma coisa. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você simplesmente comece a orar por Belém. Vamos lá, abençoe essa cidade. Jesus, libera a vida sobre essa cidade. Jesus, abençoe essa cidade. Beije essa cidade. Se case com essa cidade. Toque essa cidade. Jesus, abençoe as igrejas dessa cidade. Que as igrejas dessa cidade vejam um grande avivamento. Vamos lá, gente. Eu não posso orar por você. Assim como se eu comer o açaí que eu falei, o pastor não pode ir na academia no meu lugar. Jesus, nós pedimos para essa cidade. Nós pedimos pelos políticos dessa cidade. Nós pedimos pelos vereadores. Nós pedimos pelos empresários dessa cidade. Nós pedimos, Pai, que os negócios dessa cidade prosperem. Nós pedimos, Senhor, envie profetas a esses negócios. Eu vejo pessoas aqui sendo enviadas a realmente orar pelos estabelecimentos. Você chegando num restaurante, num lugar, e fala assim, cara, cadê o dono daqui? Cadê o gerente daqui? Eu posso orar por esse lugar? Deixa eu orar para que Deus abençoe esse lugar, para que Deus prospere esse lugar. Senhor, nós pedimos, Pai, pela salvação dessa cidade. Nós pedimos, Pai, pela salvação das garotas de programa dessa cidade. Nós pedimos pela salvação dos travestis dessa cidade. Senhor, nós pedimos misericórdia pelas crianças que usam drogas, Senhor. Nós pedimos misericórdia, Senhor Deus, pelo desvio de dinheiro. Nós pedimos misericórdia e perdão, Senhor, pela corrupção. E nessa noite, como igreja, nós queremos pedir que haja prosperidade nessa cidade. Porque a sua palavra diz em Provérbios 11:11 que uma cidade prospera pelos benefícios dos justos. E nós somos justificados no sangue de Jesus. E nós pedimos por novos sonhos. Pedimos, Senhor, libere decretos de sonhos nessa cidade. Voltem a sonhar. Voltem a sonhar. Voltem a bater na porta, diz o Senhor. Voltem a subir os seus níveis de voo, novas alturas, novos sonhos. Eu peço que o Senhor ressuscite aqui hoje projetos de empreendimentos, projetos de comércio,
projetos. Ei, você que desistiu de abrir um restaurante, o Senhor disse que é chegado o tempo, mesmo durante a pandemia. Pedimos por novos projetos para a educação dessa cidade. Vamos lá, o que o Espírito Santo está começando a te mostrar? O que Ele está começando a colocar no seu coração? Traga à existência isso agora. Isso é fé, isso é fé. Traga à existência isso. Nós clamamos, Senhor. Nós pedimos pela sua chuva nessa cidade. Nós pedimos pela sua chuva. Faz chover nessa cidade. Libere a sua chuva, Senhor. Essa cidade que chove tanto, essa cidade, nós pedimos que essas chuvas sejam transformadas em bênção, em misericórdia do Senhor. Você que é médico, você que é enfermeiro, e se você doasse um dia por mês, para abençoar um paciente, e deixa eu te dizer, se cada médico crente dessa cidade doasse um dia por mês, a gente ia ter um ano inteiro de atendimento gratuito. Se você no seu estabelecimento doasse um dia de comida gratuita para moradores de rua, com todos os donos de restaurante nessa cidade, a gente ia ter um ano inteiro de comida para moradores de rua. Vamos lá, o que o Espírito Santo está colocando no seu coração nessa hora? E eu quero que você seja ousado, você peça isso. E eu quero que você anote isso. Anote isso, essa ideia que o Senhor está te dando, anota. Escreva agora mesmo. Não perca tempo, escreve, pode escrever com ousadia o que o Senhor está te dizendo. Você quer evangelizar nas praças? Você quer começar a adoração nas ruas? Você quer liderar um projeto desse? Anote e fale: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E faz chover, e abra as comportas do céu, e faz chover sobre Belém, e abra as comportas do céu. Na autoridade do nome de Jesus, nós destronamos todo espírito de pobreza, todo espírito de miséria nesse lugar, nessa cidade, em nome de Jesus. Toda potestade dominadora dos ares que tenta bloquear os presentes do céu para essa cidade, nós anulamos em nome de Jesus. Nós quebramos no nome de Jesus, porque nós temos autoridade de guerrear nas regiões celestiais, através do sangue de Jesus, através do poderoso nome de Jesus. Ei, vamos lá, levante a sua intercessão, levante a sua oração. Espírito Santo, derrama fogo nesse lugar, fogo para transformar essa cidade, fogo para transformar esse bairro, fogo, 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 fogo. Faz chover e abra as comportas do céu, e faz chover. Levante sua mão se você deseja ter palavras proféticas. Eu sinto que o Senhor quer derramar aqui uma unção de profecia. Receba em nome de Jesus decretos do Senhor, oráculos do Senhor. Receba a palavra vinda do céu agora em nome de Jesus.
dom de profecia nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dons de profecia que vão transformar realidades, profecias que vão transformar famílias. Ei, eu vejo você que é jovem, sua família não está do jeito que o Jesus queria, que você queria. Você vai profetizar sobre seus pais hoje. Você vai profetizar sobre a sua casa hoje. Você que é esposa, seu casamento está quase acabando, você vai profetizar sobre o seu marido, sobre o seu casamento ainda hoje. Profetize. Ezequiel foi colocado no meio dos ossos secos, para ali no meio da morte, ele profetizar: vento dos quatro cantos, vem e sopra gerando vida. Comece a profetizar agora onde você está. Comece, vamos lá, com os olhos da fé. Profetize desde já sobre a sua casa, seu casamento, sobre a sua escola. Você quer ver um avivamento na sua escola? Quer ver um avivamento na sua faculdade? Profetize agora: eu vou ver um avivamento na minha escola. Eu vou ser um agir de avivamento na minha cidade, na minha faculdade. E abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. E se pedirmos, Jesus virá, se Ele vem, e como chuva